Ela nunca imaginou que um simples envelope pudesse mudar a sua vida. Estava suado, dobrado e repousava sobre a mesa velha da cozinha como se tivesse peso demais para ser apenas papel. Dentro havia um aviso de despejo e a conta do hospital da mãe, vencida há 2 meses. So-yeon respirou fundo, prendeu o choro e, mais uma vez, prometeu a si mesma que não iria quebrar. Não hoje. Na outra ponta da cidade, em um prédio de vidro que refletia a arrogância da capital, Ji-hoon encarava um e-mail escandaloso em todas as manchetes. Sua noiva o havia abandonado em pleno evento de gala, ao vivo, com um discurso sobre como ele era frio, insensível e incapaz de amar. A mídia faminta devorou o drama. As ações da empresa despencaram. O conselho administrativo exigiu medidas. Ou ele reconstruía sua imagem pessoal, ou perderia o cargo de CEO da empresa herdada do pai. Foi o assessor de imagem quem teve a ideia. Se as pessoas não gostam do CEO arrogante e bilionário, dê a elas o oposto. Um homem apaixonado por uma mulher simples, do povo, vai humanizar sua imagem, trazer simpatia, um relacionamento público, um contrato privado, só isso. Ji-hoon odiou a ideia, mas odiava mais ainda perder. Foi então que começou a caçada por alguém adequado, alguém comum o suficiente para parecer real, mas que não tivesse nada a perder. E entre milhares de perfis, encontraram So-yeon. A jovem havia sido demitida injustamente de um café onde Ji-hoon costumava frequentar. A mesma que, semanas antes, ele havia humilhado com frieza ao recusar uma reclamação sobre um pedido trocado. Ele nem lembrava do rosto dela, mas ela lembrava muito bem do dele. Desesperada por dinheiro, So-yeon aceitou a tal entrevista confidencial. A última esperança antes de ir morar na rua. Quando entrou na sala e viu Ji-hoon, quase deu meia volta. Mas ele foi direto. Quero que você finja ser minha noiva, um contrato de 12 meses. Pagarei 50 milhões de won. Você terá tudo. Mas não se envolva emocionalmente. Isso é um acordo, não uma história de amor. Ela ficou em silêncio. Olhou nos olhos dele. Acrescento uma cláusula. Posso ir embora a qualquer momento sem explicações. E você nunca mais me procura. Ji-hoon riu, achando que ela não duraria uma semana, mas assinou. Nas primeiras semanas, os dois mal se olhavam. Participavam de eventos de gala, lançamentos de produtos, entrevistas. So-yeon vestia vestidos caros, mas andava com a mesma postura humilde. Era sincera, tropeçava em regras de etiqueta, mas conquistava o público com seu jeito genuíno. Ji-hoon assistia à distância, enquanto a aprovação da empresa subia. Em uma tarde chuvosa, presos em um carro no trânsito, ela riu sozinha. "O que foi?" ele perguntou. Ela respondeu entre risos. "Nunca imaginei que um dia eu ficaria presa no trânsito com um bilionário que já me mandou calar a boca." Pela primeira vez, Ji-hoon não respondeu com frieza. Sorriu. A convivência forçada revelou rachaduras nos muros que ele construiu ao redor de si. Ji-hoon começou a ver as coisas que ignorava, como ela cuidava da mãe com ternura, como tratava os garçons pelo nome, como dormia no sofá da mansão porque não se sentia à vontade na cama luxuosa. So-yeon, por sua vez, viu algo além do homem gelado das revistas. Um filho que perdeu a mãe cedo, criado sob pressão, sempre medindo suas palavras, com medo de demonstrar fraqueza. Numa viagem de negócios em Busan, foram obrigados a dividir um quarto de hotel. A energia caiu por causa de uma tempestade, e eles passaram a noite conversando à luz de velas, como se fossem apenas 2 almas tentando se entender. Ele contou sobre o pai, sobre a solidão. Ela contou sobre a infância, os sonhos engavetados. No dia seguinte, algo havia mudado. Ele começou a procurá-la sem necessidade. Ela começou a esperar por ele sem perceber. A linha do contrato começava a borrar. Mas a mentira não dura para sempre.
Um jornalista investigativo, desconfiado da noiva perfeita, seguiu So-yeon. Descobriu o contrato. Publicou tudo. O escândalo foi pior que o anterior. So-yeon foi chamada de oportunista, golpista, interesseira. Vídeos dela chorando nos eventos foram transformados em memes cruéis. Ji-hoon, pressionado, negou tudo em uma coletiva. Foi um mal-entendido, não há noivado. So-yeon assistiu à transmissão sentada no chão do hospital, onde a mãe recebia alta. Não chorou. Apenas tirou o anel falso do dedo e o deixou no balcão. Ela foi embora. Desapareceu. Ji-hoon tentou continuar sua vida, mas tudo perdeu o gosto. A aprovação da empresa caiu novamente. O público o chamou de covarde, mas mais do que tudo, ele sentia falta dela. Não do papel que ela desempenhava, mas da mulher por trás da farsa. So-yeon tentou reconstruir sua vida com o pouco que tinha. Passou a morar em um quarto alugado nos fundos de uma casa antiga, vendendo peças de cerâmica que fazia à mão nas horas vagas. Era um ofício que aprendera com a avó, mas que havia deixado para trás quando a realidade esmagou os sonhos. Agora, entre uma entrega e outra, moldava pequenas xícaras com flores pintadas, cada uma diferente da outra, como ela mesma. Durante o silêncio da madrugada, lembrava do que viveu com Ji-hoon. Não era saudade do luxo, mas da forma como ele, no fim, olhava para ela, como se a visse de verdade. Ainda assim, ela se convencia de que era melhor assim, longe do caos, longe da dor. Ji-hoon, por sua vez, não conseguia mais se encaixar em sua própria rotina. Tudo parecia automático, sem alma. Começou a faltar a reuniões, recusava eventos, e os investidores começaram a questionar sua estabilidade emocional. Foi seu amigo e braço direito, Min Seok, quem o confrontou de forma sincera. Você perdeu muito mais do que a mulher certa. Você perdeu a si mesmo quando deixou o orgulho falar mais alto. Essas palavras ecoaram na mente de Ji-hoon por dias. Ele decidiu se afastar temporariamente da empresa, entregando o comando interino a Min Seok. Pegou o carro e dirigiu sem rumo, por horas. Precisava reencontrar o que havia deixado pelo caminho e talvez, quem sabe, reencontrá-la. Antes de procurá-la, Ji-hoon resolveu fazer algo diferente. Foi visitar a mãe de So-yeon no hospital, mesmo sem ela saber. Levou medicamentos, pagou silenciosamente o tratamento atrasado, deixou flores na mesa ao lado da cama. A senhora, surpresa, perguntou quem havia feito aquilo, mas o enfermeiro apenas respondeu que alguém que se arrependeu profundamente. Dias depois, So-yeon descobriu. Seu coração ficou dividido. Era tarde demais? Ou ainda havia espaço para perdão? Ela não sabia, mas pela primeira vez em semanas, sentiu algo aquecer seu peito. Talvez, só talvez, o amor, aquele que começa em meio ao caos, ainda tivesse chance de florescer dessa vez sem contrato algum. Meses depois, Ji-hoon foi visto andando pelas ruas de um bairro popular. Estava procurando algo, ou alguém. Foi assim que a encontrou, sentada em uma barraca improvisada, vendendo artesanato feito à mão. Ela estava mais magra, mas sorria com sinceridade para cada cliente. Quando o viu, parou, mas não fugiu. Por que veio? Ela perguntou. Porque você foi a única coisa verdadeira que eu tive em anos, ele respondeu. Ela sorriu com os olhos marejados. E agora? Agora eu não tenho contrato. Só um pedido. Quero que ande ao meu lado, sem fingir, sem esconder. Se ainda houver espaço no seu coração para isso. Ela pensou por um instante. Então pegou sua bolsa, desligou a barraca e disse: só se você prometer que nunca mais vai me negar em público. Ele segurou sua mão, diante de todos. Não havia mais contrato, não havia mais mentira. Só dois corações machucados tentando se curar juntos. Nos dias que seguiram aquela conversa na feira de artesanato, So-yeon e Ji-hoon não se tornaram um casal de contos de fadas.
A convivência fora da fantasia do contrato revelou desafios reais. Ji-hoon tinha hábitos rígidos, era controlador e tinha dificuldade em lidar com a espontaneidade dela. So-yeon, por sua vez, não aceitava mais ser silenciada, não por ele, nem por ninguém. Em uma manhã, ele tentou impor que ela contratasse uma assistente para otimizar sua rotina. Ela retrucou: "Minha vida não é uma planilha, e eu não quero ser administrada, quero ser amada." Ele ficou em silêncio e aprendeu. Ji-hoon decidiu então fazer algo que nunca havia feito em toda a sua vida: ir à casa da família dela. Sentou-se no chão da sala com almofadas tortas, comeu sopa feita pela mãe de So-yeon e ouviu histórias da infância da jovem com os olhos brilhando. Riu das travessuras, se emocionou com as perdas. Pela primeira vez, ele viu como era crescer sem privilégios, sem proteção. Naquela noite, ele entendeu que amor não se demonstra com flores caras, mas com presença verdadeira. E quando foi embora, deixou um bilhete na porta: "Obrigado por me mostrar o que é lar." Naquela noite, depois que Ji-hoon se despediu da família de So-yeon e agradeceu por ter conhecido seu lar, ela o acompanhou até a parada de ônibus, já que o carro dele havia ficado propositalmente estacionado longe para que ele pudesse caminhar. O céu estava salpicado de estrelas tímidas, e a brisa suave fazia o cabelo dela dançar. "Você gostou da minha mãe?" perguntou So-yeon, forçando um sorriso. Ji-hoon assentiu. "Ela é incrível. Eu entendi muita coisa hoje. Sobre você, sobre a sua força." Ela hesitou por um instante olhando para o chão. Os dedos se enroscaram nos próprios braços, como se estivessem buscando proteção. E então, com a voz mais baixa, mais firme, ela disse: "Tem algo que você não sabe, algo que escondi porque achei que não importava mais, mas agora importa." Ji-hoon a encarou atento. "Eu morei em um abrigo por quase 2 anos, quando tinha 15. Meu pai, ele era violento. Batiam na minha mãe, depois em mim. Um dia, ela fugiu comigo e acabamos num centro de acolhimento. Foi lá que aprendi cerâmica. Eles tinham uma oficina para meninas em situação de risco. Foi o barro que salvou minha sanidade. Moldar aquilo com as mãos me dava a sensação de que eu podia reconstruir minha vida." Ji-hoon sentiu o peito apertar. Aquela mulher diante dele, que tantos subestimavam, tinha sobrevivido ao tipo de dor que poucos compreenderiam. Ele quis dizer algo, mas ela continuou: "Não conto isso para ninguém. Não porque tenho vergonha, mas porque quando eu falo, as pessoas me olham diferente, como se eu fosse quebrada. Mas eu não sou, só sou alguém que sobreviveu." Ele se aproximou devagar e a abraçou, não como quem consola, mas como quem reconhece a bravura silenciosa. "Você não é quebrada, So-yeon. Você é a mulher mais inteira que eu já conheci." E ali, sob o céu da cidade, algo invisível e profundo se firmou entre os dois. Não era amor idealizado, era amor real, nascido da dor, cultivado com respeito. Com o tempo, o relacionamento começou a impactar positivamente não apenas suas vidas pessoais, mas também profissionais. Ji-hoon teve uma ideia ousada: criar uma nova linha de produtos da empresa inspirada no trabalho manual de So-yeon, cerâmicas únicas feitas por artistas locais, com parte dos lucros revertidos para comunidades carentes. O conselho da empresa, relutante no início, viu os números dispararem quando a história por trás da iniciativa foi divulgada. Pela primeira vez, a imagem da empresa refletia empatia e humanidade. Ji-hoon não era mais o CEO intocável. Era o homem que havia aprendido com o amor. Apesar do sucesso, o casal precisou enfrentar o julgamento da sociedade. Em um evento importante, uma influenciadora famosa murmurou alto o suficiente para todos ouvirem: "Ela só está aqui por causa dele." So-yeon respirou fundo,
Mas dessa vez, Ji-hun segurou sua mão, olhou nos olhos da mulher e disse: "Ela está aqui porque é melhor do que todos nós juntos, inclusive eu." A sala silenciou, e So-yeon, com lágrimas contidas, soube que não precisava mais lutar sozinha. Mais tarde, naquela mesma noite, sentados na sacada do apartamento simples que agora dividiam, So-yeon perguntou: "Por que você me escolheu naquele dia?" Ji-hun sorriu. "No início, foi por conveniência, mas quando vi você me enfrentando, com coragem, mesmo precisando de ajuda, eu entendi que você não era como os outros. Você não se curva. Você me fez querer ser alguém melhor." Ela encostou a cabeça no ombro dele e disse baixinho: "Ainda estamos aprendendo." Ele respondeu: "E que bom que estamos aprendendo juntos." Nos dias seguintes, eles enfrentaram juntos as pequenas batalhas do cotidiano. A luta de So-yeon para ser reconhecida como artista independente dentro do círculo empresarial de Ji-hun. A pressão de Ji-hun para manter a imagem da empresa intacta, às vezes a custo da própria felicidade. Eles aprenderam que o amor não elimina os problemas, mas que dividir a carga os tornava mais fortes. Um momento decisivo aconteceu quando So-yeon recebeu uma oferta para expor suas peças em uma galeria importante, mas que exigia que ela ficasse distante da empresa de Ji-hun por pelo menos 6 meses. Era a chance de ouro para sua carreira, mas isso colocaria à prova o contrato e a relação deles. Ji-hun, ao invés de sufocar, incentivou: "Eu quero que você brilhe, So-yeon. Não por mim, mas por você." So-yeon aceitou o desafio e, durante aquele tempo longe, percebeu o quanto havia crescido, não apenas como artista, mas como mulher. Ji-hun, por sua vez, mudou sua perspectiva sobre liderança e sucesso, incorporando a sensibilidade que aprendeu ao lado dela. Quando So-yeon voltou, ambos sabiam que o contrato não era mais um amparo formal, mas um símbolo do que construíram juntos: confiança, respeito e amor real. A vida não virou um conto de fadas perfeito. Ainda havia contas, estresse, diferenças, mas agora havia parceria, amor cultivado na dor, forjado na verdade. A história que começou com um contrato frio terminou com um pacto silencioso de alma. Não havia mais cláusulas, apenas promessas feitas no olhar. E às vezes, isso é tudo que se precisa para recomeçar. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente. Já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.